bom dia. Espero que vocês estejam bem. Esteja sendo uma manhã, uma boa experiência aqui. Meu óculos se embola com esse microfone. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Nossa, Deus, hein? A luta. Bom dia. Foi? Qualquer coisa a gente pega outro microfone. Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria compartilhar alguns pensamentos com vocês, né? No domingo passado a gente falou um pouco, né? A Fernanda trouxe uma pergunta pra gente, né? Ela perguntou o que você vem fazer aqui na igreja. Não sei se vocês lembram. Aí, obviamente, a gente respondeu que é por causa do café. Mas foi bem legal. E a gente vai aprendendo, né? O porquê das coisas, né? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu incentivo muito a todo mundo, né? Pergunte o porquê. Pergunte o porquê das coisas. Pergunte... É o meu? Eu acho que é o ar soprando aqui. Não, pode deixar também, não tem problema não. É uma coisa que eu incentivo vocês, perguntar o porquê das coisas, sabe? Às vezes as coisas acontecem do tipo assim, por que as coisas são como são, sabe? Por que aqui tem sofá não tem cadeira? Por que tem luz amarela? Por que tem uma madeira ali atrás? Isso é legal, isso já vai tirando a gente dessas condições de aceitar tudo goela abaixo, do tipo, é o que Deus mandou, e a gente vai começando a ser mais criterioso, a gente vai começando a entender melhor o porquê que a gente faz o que a gente faz, da forma que a gente faz. E isso aqui foi uma pergunta legal, né? Ela perguntou porque nós vimos na igreja, por que a gente vem na igreja, né? Não consegui conjugar o verbo vemos. Por que nós vemos? Vemos, né? Viemos. Não, mas é constante. Por que a gente vem? Agora conjuga para mim. Por que nós vimos? Por que nós vemos? Porque vemos é de ver, né? Por que nós viemos? Tá. A gente vê na igreja? Vamos usar o agente que a gente não precisa de conjugar. Por que a gente vê na igreja? E aí a gente viu, né, apontar Jesus para as pessoas, né? Mas a partir daí, eu acredito, né, que a partir daí existe uma expectativa que a gente tem. Expectativa não expectativa assim das pessoas, né? Tipo assim, o que as pessoas esperam de você? Mas a expectativa eu acho que é um pouco até de Deus. A partir da hora que você professa essa fé, eu acho que existe uma expectativa de Deus, assim, sobre nós, sabe? O que Deus espera, então? Como que eu devo viver a partir daí? Já que eu professo essa fé, já que eu descobri que eu faço parte dessa ideia para apontar Jesus para as pessoas, e aí? A expectativa a partir daí é qual? Né? O que eu faço a partir daí? Né? Como que eu respondo a essa expectativa que tem uma expectativa de Deus sobre mim? A partir da hora que eu entendo quem eu sou, por que eu vim, apontar Jesus para as pessoas e tal. Eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, a gente é cristão, né? Você que veio, ou que está assistindo, ou que está ouvindo no Spotify, a maioria, né? Isso eu acho que de repente é o que trouxe você aqui, né? Para ouvir alguma coisa, para estar em comunhão com os nossos irmãos, ou pela internet, né? Você buscou o conteúdo, está assistindo. Então eu acredito que a maioria de nós somos cristãos, e como cristãos, a gente acaba chegando num ponto comum de referência. Porque se eu falar assim, por que você vive da forma que você vive, o porquê, você vai falar assim, porque é o certo, porque alguém me ensinou. Ou será que é porque você tem uma referência, o que seria o certo, né? E a partir daí a gente chega na conclusão que, se eu sou cristão, se eu professo a fé que eu sigo a Cristo, eu devo seguir, quase que eu errei outro verbo agora, eu estou danado hoje no português, eu devo seguir, então, o ensinamento do próprio Cristo. Ouvir o que ele ensinou, praticar o que ele ensinou, também viver da forma que ele viveu. Afinal de contas, ele não só ensinou, mas ele também estava aqui. Ele se fez carne, se fez homem e viveu. Então, ficou até um pouco mais fácil para a gente, que é o pós-Cristo aí, que a gente agora tem um cara para olhar e ver e comparar. Então, Jesus ele passa a ser a nossa referência de comparação. Então, se Jesus, a vida dele é uma referência para a gente, e os ensinos de Jesus são os ensinos que eu devo seguir, é o ensino que eu acredito que é o correto, é ele que eu devo seguir, a gente sabe que por muitas vezes a gente até consegue desempatar,
a gente percebe que às vezes o ensino até de algum apóstolo ou de algum profeta, a gente fala assim, estranho, porque não se aplica muito para a gente, de repente a época, não sei, a cultura, mas a gente sabe que, independente da circunstância, da época, da cultura, o ensino de Jesus, ele sempre se aplica. Então, a gente sempre desempata isso com Jesus. Jesus é o desempate da parada. Então, se Jesus é o que deve ser seguido e os seus ensinos devem ser respeitados, a gente deve seguir esse ensino, porque é isso que, de repente, faz a gente atender essa expectativa de Deus sobre nós. Eu, nas minhas crises de fé no passado, até hoje, alguma coisa quando acontece, do tipo por quê, como fazer, como se comportar, ou como que eu devo responder a essa expectativa, eu sempre sou levado para o fundamento, para a base. Porque Jesus, um dia, ele pega, sobe uma montanha, senta numa pedra, a galera vem atrás dele, todo mundo senta, e aí ele ensina o fundamento da igreja, no começo do ministério de Jesus, onde ele ensina a base, os fundamentos. A partir daí existe propósito, existe individualidade, mas a base, o fundamento é o que ele ensinou no que a gente conhece no Sermão da Montanha, que é o Mateus capítulo 5 para frente ali, até perto do 7, é quando ele vai ensinando a igreja a ser igreja. Ou, de repente, em como que ele a gente responderia a essa expectativa de Deus sobre nós. E aí Jesus senta numa pedra, chama todo mundo. Eu até acho que Jesus, nesse momento, ele aplica uma boa figura de linguagem, né? Uma semântica, que é quando ele chega, senta ali, porque parece que quando as pessoas subiam no monte para trazer alguma coisa, dava a entender, assim, gatilhava na mente da galera a lembrança daquilo que eles tinham, que era a Torá, os ensinamentos antigos, que era quando Moisés subia no monte e trazia alguma coisa, sempre tinha um rolê desse, alguém subia no monte, alguém trazia alguma coisa. Eu acho que Jesus, sei lá, poderia fazer o que quisesse, mas ele subiu na montanha e ele trouxe, eu acho que aquilo, de repente, na figura de linguagem ali, todo mundo já estava esperando um ensinamento, sabe? Aquela ida do monte, aí senta e dali vem alguma instrução, e Jesus então começa a ensinar a igreja, começa a ensinar os seus seguidores. Porém, diferente do que era antes, ele não trouxe uma lei. Parece muito com um conjunto de regras, parece muito que é um monte de coisa a ser seguida, mas não é. Não é um conjunto de regras, não é uma lei. Jesus ali começa a ensinar sobre uma nova mentalidade, sobre uma transformação a qual a sua visão de mundo se transforme. Porque a visão de mundo, né, o que nós hoje chamamos de cosmovisão, ela é a sua lente pela qual você enxerga o mundo. Você enxerga o mundo a partir da sua cultura, da sua, sei lá, os seus pais te ensinaram, você cresceu numa comunidade mais carente ou numa comunidade mais rica, e aquilo que você foi criado, isso vai te dando uma visão de mundo diferente. Então, tudo que você ouve é a partir daquele seu conhecimento que foi gerado pela vida inteira. E aí Jesus está falando o seguinte, existe uma nova mentalidade, não é mais um conjunto de regras, não tem mais um passo a passo para você seguir, não tem uma regra, não tem uma lei, e porque teoricamente é até um pouco mais fácil. Quando Jesus começa a ensinar sobre uma nova mentalidade, a gente percebe que o negócio fica bem mais complicado. Fica bem mais complicado porque agora não é mais sobre seguir uma listinha que você bota no bolso, mas agora se trata de uma transformação de mente a tal ponto que a sua transformação começa a gerar frutos e mesmo sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de lei, você escolhe fazer aquilo que Jesus faria. Você escolhe viver atendendo a essa expectativa que Deus tem sobre vocês. E isso traz pra gente uma baita responsabilidade, porque era muito mais fácil quando estava na regra. Porque se não tivesse escrito, não está escrito, o problema é seu, né? Tipo assim, você não escreveu nada, mas agora não. Agora é o seguinte, muda sua mente. E a partir da sua mente, aí eu acredito que Deus irá julgar cada um conforme os frutos ou conforme a intencionalidade de cada um. E aí eu te pergunto, né? Nós atendemos a expectativa que Deus tem, gente? Porque ou você, de repente, só vai mesmo no fluxo, ou você atende propositalmente, porque existe uma intencionalidade em tudo que a gente faz. Ou, de repente, você só atende os check, né? Alguém falou que na igreja é certo, aí você, vou na igreja, alguém falou que é certo, tem que ir, então vou ter que ir, aí check, ir na igreja. Aí você vai ali, come com a gente na mesa, aí ceia, check, mais um, né? Vamos orar para começar aqui a reunião, aí ora, oração, já orei a semana. E você vai dando aquele check de consciência, como tipo assim, falaram que era certo, eu estou cumprindo, estou fazendo a minha listinha, porque se Deus parece aí, volta, eu mostro aqui, tô fazendo a lista. Mas o que Jesus estava ensinando nesse momento não era uma lista de regras, não era lei.
ele ensinava sobre uma nova mentalidade. E a partir dessa transformação de mente, a gente é esperado que a gente viva de acordo com essa nova natureza. Porque agora a gente mudou. Tudo que foi ensinado, tudo que foi, mudou. Agora é uma nova natureza. Tudo mudou. Se a gente se debruça mesmo no texto de Mateus 5, eu até quero convidar, se você tem sua Bíblia aí, já abre para a gente fazer uma passada rápida. Mas se você se debruçar nesse texto mesmo com um pouco mais de atenção, a gente percebe que não está mais tão assim na mão de um checklist. Agora a gente está enrolado, na verdade. A gente está por nossa própria conta, nossa própria decisão. Porque agora você precisa de entender a mentalidade daquilo que Jesus ensinou. E a partir dessa mentalidade, a gente decide gerar frutos ou não gerar frutos, né? Eu acho que a gente só consegue realmente atingir esse ensinamento de Jesus Cristo, só consegue atender essa expectativa de Deus sobre nós, quando realmente nós entendemos sobre esse fundamento e nós nos deixamos ser transformados para que a nossa mente seja uma mente transformada. E aí não vai ter mais o rolê de, será que eu posso? Será que eu não posso? A gente começa a gerar frutos. E a árvore, que é a laranjeira, tudo que ela dá é laranja. A gente já conversou sobre isso. A partir da hora que você é uma árvore boa, você não vai dar um fruto ruim, você vai dar um fruto bom. Por mais que a laranjeira tente, ela não vai dar morango, né? Porque tudo que a laranjeira faz é da laranja. Então, a partir da hora que a gente tem uma mente transformada, que a gente se torna essa árvore boa, a gente começa a gerar esses frutos. Porém, tá pra gente. Como que é? Que característica é essa? Como eu te falei, quando eu tenho as minhas crises de fé, ou quando eu tive do tipo, como que eu devo fazer, como que eu devo me importar, é esse o texto, a partir daí que eu acho que Jesus ensina os fundamentos, a base da parada. Então, Mateus 5, a gente começa a ver o seguinte, a gente não vai ler tudo, mas a gente começa a ver, por exemplo, o versículo 3, bem-aventurados os humildes. Deus começa a dar algumas características sobre bem-aventuranças, né? O monte até pega o nome disso, né? Vira o monte das bem-aventuranças, esse monte que Jesus entrega as paradas. E bem-aventurado significa que é muito mais do que feliz. Não só feliz, mas mais do que feliz. Muito feliz é aquele que é manso. Muito feliz é humilde, né? No 5 ele fala muito bem-aventurado ou muito mais do que feliz são os mansos. Pacificador, né? Aí o 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E essa justiça, por exemplo, Jesus poderia ter usado a palavra da justiça do juízo, que a gente costuma ouvir, mas essa palavra especificamente, originalmente, é a palavra da justiça social, é a da equidade, é aquela que você não consegue ver a injustiça e por isso você leva recurso, você atende à necessidade, você está no lado da minoria, você está no lado dos menos favorecidos. Justiça é isso aí, fome e sede de justiça é aquele que tem fome e sede de levar recurso, de fazer o bem, de ser a voz para aquele que não tem voz, de ser a saúde daquele que não tem, de ser a força daquele que está faltando. A equidade, a justiça aí é nesse sentido, não é a justiça do vamos arregaçar todo mundo que não pensa igual eu, não, muito pelo contrário. Aí é literalmente justiça social, é aqueles que têm fome de justiça, aqueles que não conseguem ver a injustiça sem fazer alguma coisa por isso. Aí no 7 ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, também bem contrário dessa questão da justiça, né? Versículo 9, os pacificadores. E ele vai dando essas características essas clarezas, né? Nessas características de como que deve ser uma pessoa que professa essa fé. Como que deve ser alguém que é cristão. E aí a gente vai vendo que ele vai dando essa clareza, porque os felizes são os mansos, os pacificadores, nananana. E aí ele chega até no versículo 14 e fala o seguinte, você é a luz, do 14 ao 16. Ele fala, você é a luz. E a gente não acende uma lanterna para botar debaixo da cama, escondida. Quando a gente acende a luz, é para jogar ela no meio de onde quer a escuridão. A luz, ela existe para dar visão aonde antes não se enxergava o caminho. Antes não dava para ver o caminho, estava escuro. A luz, ela vem para fazer isso. Então, se você é luz, não se acende uma luz para esconder ela. É isso que está escrito aí. Né? Não, você que se é luz, você precisa de estar no meio de tudo. Não é para esconder, né? Trazendo para a gente, não é para a luz estar no meio dessa reunião, desse prédio. Luz não brilha aqui dentro. A luz é para viver por aí. É o ide por todo mundo. É enquanto você vai, vive, trabalha, estuda, você é luz. Você vai levando essa luz, vai dando clareza
vai dando visão nos lugares que antes não havia como enxergar o caminho. Então, você é luz. Aí ele fala, além das características, ele ainda fala que você é luz. Aí no versículo 43, lá no finalzinho, não é para você ser amigo só do cara que é sangue bom, que pensa igual você. É para você amar o seu amigo, mas é para amar também o seu inimigo. Isso é bem difícil. É amar o chato, é amar o que pensa diferente. É para amar aquele que tem uma fé diferente da sua. Para amar aquele que vive de acordo com uma maneira que, de repente, a sua fé diz que não era para viver. É para amar o seu inimigo, é para amar o que te persegue. Não é para amar só o seu amigo, é para amar todo mundo. Aí a gente já pega a régua, bota lá em cima, né? Aqui ele começa a falar, ama todo mundo. Ama aquele cara que faz tudo o que você acha que não deveria ser feito. Ama ele também. E o que te persegue, o que te derruba, essa galera, é para amar todo mundo. E aí essa galera, eu acho que de repente a galera começa a ficar até um pouco meio, como eu posso dizer? Confusa, né? Confusa, porque tipo assim, como assim? O Messias, o Salvador, ele vem e fala pra gente ser manso, fala pra gente ser pacificador, no meio de tanto rolo que está acontecendo, o cenário não era muito bom para a igreja não tinha poder nenhum, a igreja estava só diminuindo, sendo dizimada, sendo sufocada. E aí ele continua, no comecinho do 6, ele fala sobre os hipócritas que oravam de maneira errada. Essa galera que ora, ele ora de uma forma que é uma forma para todo mundo ver. Essa galera aí, Jesus estava ensinando, está orando só para ser visto orando. É aquela galera que ora em voz alta, com palavras bonitas, só para que todo mundo veja o quão, sei lá, santo, não sei se seria isso, mas tipo assim, sabe, ver quão brabo que eu sou, que eu oro pra caramba, e Jesus falou assim, a galera tá orando errado, porque tá orando só para todo mundo ver. A galera faz o bem desde que tem alguém para tirar uma foto e postar, para que eu prove o quão bom eu sou para todo mundo. E a verdade do coração, ou a transformação de mente pelo qual ele estava ensinando, não era mais uma verdade na vida dessa galera. Essa galera só fazia aquilo que todo mundo via. E ele falou, essa galera aí tá orando errado, porque não é assim que ora, né? E aí, ele continuando nessa parte da oração dos hipócritas, e ele continua e ele fala o seguinte, vocês, pelo contrário, e aí que eu acho que de repente a galera que estava ouvindo, de repente muitos se dividiram, né? Aí ele fala o seguinte, a galera tá orando errado, por isso que eles não alcançam nada, tá orando só para os outros verem, não tem coração nenhum, e tá orando errado. Mas existe uma forma certa de orar. E se você orar certo, vocês serão recompensados. Essa é a palavra que está escrita aí. Vocês serão recompensados se vocês orarem certo. Nesse momento, eu acho que, justamente por conta da confusão que estava rolando ali, a galera estava muito confusa. Por quê? Porque, como eu disse, eles esperavam o Messias. Eles esperavam, para quem não sabe, Messias não é o nome da pessoa que viria, né? O nome, antigamente, tinha muito a ver com o título e com a função. O Messias é porque Messias significa ungido, né? Abraão era pai de multidão. Se ele mudasse a função, ele tinha que mudar o nome junto, porque o nome tinha a ver com o título dele, mais ou menos assim. Então, quando os profetas lá atrás falavam, ó, vai vir o Messias, e esse Messias vai chegar, vai trazer a justiça e o juízo. E a galera estava esperando o quê? Esse Messias significa ungido. E ungido, para quem não está familiarizado com a palavra, ungido é aquele que carrega algo extra-humano, vamos dizer assim, aquele que carrega algo além dele, aquele que carrega uma parada bem maior, que é aquele que vem, mas é tipo Sansão, aquele que faz uma força e fala assim, pô, isso aí não é seu não, isso aí não tá puro, né? É um negócio a mais aí. Então é o cara que carrega uma parada a mais, é um negócio que tem, o ungido é isso aí. Então, quando o profeta falava que viria o Messias, ele está falando o seguinte, vai vir um cara que vai carregar com ele uma parada que não é nem dele, muito além de humano, e ele vai trazer justiça e juízo. O que todo mundo estava esperando? Um guerreiro. A galera esperava um guerreiro bolado, em cima de um cavalo com a espada, arrancando a cabeça de todo mundo, matando todo mundo, e assim que todo mundo morresse, Roma, aí a galera que oprimia a igreja teria a sua posição de volta, a igreja teria o poder, teria a posição ali, e estava tudo certo. A galera esperava um guerreiro lutador. E tudo que eles viam era um pacificador. Tudo que eles viram era um pacificador. E eles esperavam um guerreiro, mas eles tinham um pacificador. Mas esse cara que se era pacificador, ele se botava como o Messias. Então, se ele é o Messias e teria que trazer justiça e juízo, o que está rolando? O que está rolando? Então, tipo assim, eu acho que
é até muito válido, né? A galera estava confusa, tipo assim, o que está rolando? Ele estava esperando que o cara ia vir arregaçando todo mundo. E não foi o que aconteceu, porque tudo que Jesus ensinava era interpessoal. Tudo que Jesus ensinava era sobre relação. Quando ele fala do cara que persegue ele, que a igreja já associava a Roma e tal, ele fala o seguinte: perdoa, dá outra face, ama, seja pacificador. Então é totalmente contrário do super guerreiro que vai arrancar a cabeça de todo mundo. Então, de repente, Jesus fala o seguinte: mas vocês não orem como essa galera hipócrita que só querem se mostrar, só querem orar para todo mundo ver. Eu nem acho que era tanto questão de vamos enfrentar essa galera, mas ele estava mostrando que era errado, mas existe uma forma certa, né? É o cara que rotula, é muito preocupado com rótulo, muito preocupado com o que todo mundo vai ver. Eu vou orar aqui brabo, vou usar umas palavras aqui sinistras, a galera vai ver que eu sou teólogo, eu oro pra caramba e eu devo ser santo pra caramba, né? É o cara que quer ser santo por fora, mas é tipo aquele cara que a gente conhece, que vamos sair para comer uma parada, vamos, mas senta numa mesa, ele faz, não, faz questão, não me traga álcool, não coloque na minha boca, eu sou santo, não me traga nada que eu sou crente, pode crer? Mas chega em casa, ele bate na mulher, ele desrespeita o filho, ele flerta com alguém no trabalho, fora do casamento. Se tiver uma oportunidade de trair sem que ninguém veja, ele vai fazer, mas afinal de contas, por fora, mano, tá show, eu tô santo pra caramba, eu sou na mesa aqui, não. Pode crer? É o rótulo, é isso que Jesus está falando. O que está preocupado demais com o rótulo, de repente ainda não entendeu sobre a mente transformada, sobre o coração transformado, não está gerando fruto nenhum. E ele fala, essa galera é hipócrita. E isso daí é viver errado, isso daí é orar errado. Existe uma forma certa. Aí a galera fala assim, beleza, Jesus, se existe uma forma certa de orar, nos ensina como orar. Eu até acho que algumas pessoas nesse momento se confundiram por conta disso, né? Esperando o guerreiro, mas só tinha ali um pacificador. E aí, como que eu faço? E aí eu acho que a galera, de repente, falou assim, pô, então me ensina a orar? Já que você não vai matar ninguém, me ensina a orar, que eu vou falar direto com o chefe. E, de repente, rola essas cabeças aí, né? Tipo assim, traz o chefe. Já viu essa... É mais para exorcismo, né? Quem que é? Não, quero falar com o chefe. Chama o chefe. Mas era mais ou menos isso, tipo assim, eu vou orar e a não está atendendo, eu vou então me ensinar a orar, porque de repente, se eu orar certo, né, se eu orar bem, eu posso de repente falar direto com o pai, e aí eu estou orando errado, essa galera está orando, os grandes sábios da época, todo mundo orava errado. Se isso é orar errado, como orar então? A galera pergunta para Jesus, e Jesus então ensina uma oração para eles, que é a partir do versículo 9, que é a famosa, conhecida como oração do Pai Nosso. Se Jesus ensinava uma forma de orar, e eu acredito o seguinte, se a gente pegar para ver essa oração do Pai Nosso, não é uma oração qualquer, não é aleatório. É uma forma que é o seguinte, eu estou ensinando, seja manso, seja pacificador, e assim que a mente, e falou 50 versículos ali sobre como você deve ser. E aí a galera ainda, claro, nem tudo se pega na mesma hora, então a galera falou assim, me ensina a orar? Ele falou assim, pô, se eu estou ensinando uma nova mentalidade para vocês, se eu estou ensinando o conceito dos fundamentos da igreja para vocês, e agora vocês estão me perguntando como orar, eu vou ensinar vocês a orar de uma forma que, ao orar dessa forma, vocês sejam transformados para esse ensino que eu estou dando, desde lá de Mateus 5, versículo 1. Se, por acaso, orar, porque a gente sabe que oração, não sei se todo mundo sabe, a gente já falou aqui bastante na igreja, a oração ela não transporta Deus até você. A oração não move Deus ao seu favor. A oração nos move em direção a Deus. Não é Deus vindo e transformando, é a gente chegando perto de Deus. A oração não transforma Deus, a oração ela me transforma. Conforme eu oro, eu entendo a vontade soberana do Deus imutável e eu me aproximo para essa vontade. Então, como Jesus ensinou uma oração, a partir de um ensino que ele tinha acabado de dar, essa oração, se a gente pegar para ver um detalhe, ela, ao orar dessa forma, as mentes seriam transformadas, o comportamento seria transformado e as pessoas seriam transformadas para esse ensino que ele acabou de dar. Então, como fazer uma oração para que as pessoas vivam de acordo com o básico, os fundamentos da igreja, ou responda àquela pergunta nossa do início? Se eu orar dessa forma, eu vou ser transformado de forma a atender uma expectativa que Deus tem sobre mim. Então, se Jesus ensina uma oração dessa, se Jesus ensina uma oração que vai te transformar a ponto de atender a expectativa de Deus, eu acho que é uma oração que a gente precisa de ter atenção nela. Eu acho que eu preciso de entender bem o que cada ponto dessa oração está falando
aonde essa oração me leva, porque eu acho que, de repente, essa mentalidade vem a partir de um coração sincero que ora essas palavras, que é a oração famosa do Pai Nosso. Vocês conhecem essa oração? De cabeça? Sem ler? Sem colar? Duvido. Que é a oração do Pai Nosso, que é o quê? Pai Nosso, que estás no céu. Pera. Alguém falou teu, alguém falou vosso, não foi? Só pra gente... É teu ou é vosso? E aí? Você falou... E aí? É teu ou é vosso? E aí? Tanto faz, pô. Porque eu já ouvi na igreja no passado que vosso não é não, o reino é dele. Não é nosso. Você é vosso, pô, não é nosso. Vosso e nosso são duas palavras. Tá? Só pra gente não ser cabeçudo mesmo. É, a nossa. Não é vosso. Aí, ou é teu. E é a mesma coisa, vosso de vossa excelência, tá? Porque eu já ouvi isso aí já, de gente ensinando que não pode falar vosso, porque vosso é teu, não é vosso. Não é só português mesmo, tá? Então, hoje tá brabo, não tá? Então é vosso. Não, ou é teu, tá? Então vamos lá de novo no começo, vamos padronizar o quê? Vosso? Tá bom, então é vosso. Então vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado... Assim na terra. Peraí, olha só que parte maneira. Essa parte é muito legal. Quando ele fala essa primeira parte é muito interessante, porque vosso, né, o teu é o teu reino. O reino é teu. A vontade é tua. A vossa de vossa excelência. Tipo, o reino é teu, a vontade é sua, é o seu nome. Assim na terra como no céu. O que é assim na terra como no céu? A tua vontade, o teu reino e o teu nome. Então, ela já começa a botar cada um no seu próprio lugar. Né? Quem que é Deus e quem é a gente. A vontade é dele. Na terra e no céu é teu. O teu nome, é a sua vontade. E aí ele continua o quê? O pão? Vamos lá. Não... Tem a parte dos crentes, né? Mas é maneiro essa parte. Essa parte finalzinha, tanto faz também. Mas ela foi acrescentada muito tempo depois da oração original, que era um credo mesmo da igreja alemã e tal. Mas enfim, não importa, porque é maneiro pra caramba, pode orar também, sem problema. Mas é muito interessante, porque no começo a gente fala que o reino é teu. A terra e no céu, na terra e no céu, o reino é teu. A vontade é sua, é o seu nome. Mas o pão é nosso. Mas o pão é nosso, mas o perdão é nosso. Mas o livrai-nos, o livramento é nosso. Por que eu estou falando isso? Essa parte é muito legal, porque se o Pai é nosso, se você chama o Pai de nosso, todo mundo é irmão. Se você chama o Pai de nosso, não tem maior, não tem melhor, não tem ninguém acima de ninguém, o que é muito comum ver por aí, né? Não, fulano é meu pai espiritual, e o pai dele é Jesus, então eu acabo se virando neto, né? Pai do meu pai, e não tem. Se o pai é nosso, todo mundo é irmão. Se o pai é nosso, todo mundo, o restante é igual. Não importa o que você acredita. Quem chama Deus de pai é irmão. E eu até dou um passo mais adiante nessa mentalidade nova a qual ele vinha ensinando sobre comunidade, sobre comunhão. Quem chama Deus de pai não foge da comunhão. Quem chama Deus de pai é irmão. E acabou. Quebrou, vai ter que pagar outro, Fernando. Quem chama Deus de pai não foge da comunhão, né? O aspecto da comunhão em si, ele é muito latente nessa oração. O aspecto da comunidade, da comunhão de uns pelos outros, da família, da nova família, dessa nova mentalidade, ele é muito forte em cada ponto dessa oração. E se você pega para ver todo o ensino do Sermão da Montanha, no final das contas, tudo converge um no outro. Tudo que Jesus ensina sobre o fundamento da igreja converge em um pelo outro. Tudo que Jesus ensina no Sermão da Montanha é um pelo outro, é a comunidade, é a família. Por que eu devo ser pacificador? Porque se não fosse pelo outro, eu poderia ser bolado. Eu poderia ser um matador em vez de pacificador, porque, né, se eu for em sede de justiça, por quê? Cara, é um pelo outro. Todo esse ensinamento é por isso. O aspecto da comunhão e da comunidade, da oração do Pai Nosso, que é a oração que nos leva a ter a mentalidade nova que ele ensinava, é uma oração que tem essa característica de comunhão muito forte, de comunidade muito forte. Quem chama Deus de Pai
não foge da comunhão. Quem chama Deus de pai, todo mundo é irmão. Todo mundo que chama Deus de pai é irmão do outro. E aí é maneiro, porque todo mundo estava ali seguindo a Cristo, buscando para saber como ser parte do reino de Deus. Como faço parte do reino de Deus? A resposta de Deus é sendo parte de uma comunidade de pessoas. Você vai ser parte do reino de Deus sendo parte de uma comunidade de pessoas. Você é parte de mim, como eu faço parte desse Cristo? Você é parte de Cristo quando você é parte um do outro, quando você é parte da comunhão, quando você é parte da comunidade. Esse é o aspecto dessa oração, esse é o aspecto dos fundamentos da igreja. Né? A gente falou na outra vez aqui, muita gente subindo para encontrar Deus, e Deus ele desce para nos encontrar. Enquanto a gente, por muitas vezes, só procura assim, vou falar a língua dos anjos, a maior prova de amor de Cristo foi quando Deus falou a língua dos homens. É quando Deus fala a nossa língua. Deus vem como homem. É quando ele desce até nós. E para mim, é muito claro de ver que o que Deus espera de mim, ou como eu atendo essa expectativa de Deus, é justamente na comunhão. Eu não vejo como ser de outra forma. Eu não vejo como ser de outra forma, a não ser na comunhão. Esses fundamentos da igreja são sempre um pelos outros. A gente vê o seguinte, olha só. No começo da oração ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Como deixar o nome de Deus mais santo? Santificado seja o teu nome. Quando ele precisasse, como se ele precisasse ficar mais santo que ele é. Tem como deixar o nome de Deus mais santo? O que é santificado? Quando a gente ora, santificado seja o teu nome, não é para o nome de Deus ser mais santo. E isso a gente vai sendo transformado a cada vez que ora. Porque se o nome de Deus não pode ficar mais santo, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, Deus, não deixe que eu, que sou aquele que aqui na comunidade carrega o seu nome, não deixe que eu manche a sua imagem. Não deixe que eu, sendo o portador, sendo o filho que carrega as boas novas, não deixe que eu seja a pessoa que vai queimar o filme da parada. Não deixe que seja eu que manche o seu nome. Que o seu nome seja santificado através de mim. Ou seja, que a minha vida, que alcance a santidade suficiente para que as pessoas, ao olharem para mim, elas consigam ver o seu nome. Porque o meu erro faz o nome de Cristo ser manchado na comunidade. Isso é fato, porque não tem como deixar o nome de Deus mais santo do que ele é, né? Então, quando eu oro essa parte, estou falando, tomara que Deus me abençoe, orando para que Deus me abençoe, para que eu alcance santidade suficiente para não sujar esse nome, queimar o filme ou queimar essa imagem. E ele continua, venha o teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu, que é justamente o reino que o próprio Jesus inaugurou. Lucas 10, Jesus diz, o meu reino chegou. Em Lucas 17, ele fala o seguinte, o meu reino, que sou eu, está entre vós, eu caminho entre vocês. O reino chegou e o reino está entre vós. Então, quando a gente fala o teu reino, a tua vontade, significa, não é que depois que eu morrer que vai acontecer alguma coisa, significa agora. O reino chegou e o reino está entre vós. Mas o reino é dele. O reino é dele. E aí ele continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cara, essa parte, por exemplo, é incrível. O reino é dele, o nome é dele, a vontade é dele, mas o pão é nosso. Quando a pessoa que ora por um favor de Deus, por exemplo, ela ora por um favor de Deus, em quem está a confiança dessa pessoa? Essa confiança está em Deus. Deus vai me sustentar. O cara que está passando fome, ele vai orar e confiando em Deus, ele acredita que ele vai receber a provisão. Não só dinheiro, mas comida, mais amor, mais abraço, atenção, ouvido. Quem precisa, o necessitado, ele vai orar e vai confiar em Deus. Mas quem que vai entregar? Quem que é que vai dar a comida para o cara que está com fome? Eu nunca vi Deus abrir a janela do céu. Dizem que o céu tem janela, né? Que o céu tem janela, tem comporta, escada rolante. E Deus abre a janela do céu e ele bota a cabeça para lá de fora, é até meio cômico, né, pensar isso, né? E joga uma sacola com 10 pães de sal, o maluco, né? Tipo assim, eu nunca vi Deus fazendo isso. Nunca vi Deus entregando uma parada desse tipo, para ninguém. Quando alguém ora o necessitado, ele ora confiando em Deus. Mas a resposta de Deus é através de você. Não tem como ser de outra maneira. A resposta de Deus para uma pessoa é através de você. E aí é legal, porque a gente sempre está orando e cantando o quê? Me usa, né? Usa-me. E eu quero ser usado. Aí Deus agora tem alguém do seu lado com fome, pronto, atendeu a sua oração, que você queria ser usado, agora você pode ser, e atendeu a oração do irmão que está precisando de alguma coisa, que vai 2 orações atendidas ao mesmo tempo. É justamente isso.
O pão nosso de cada dia, eu acho que a gente ora, claro, tem a nossa parte, que Deus, a gente acredita que Deus vai manter o nosso sustento. Nosso sustento, o básico para a gente viver, Deus cuida da gente, assim como Ele cuida das aves, dos lírios, né? A gente sabe disso, mas existe essa outra parte, porque às vezes a gente pensa sempre, não, Deus vai me sustentar. O pão meu de cada dia, Ele vai me dar conforme eu precisar. Mas aí o pão do outro? Porque é o seguinte, se você parar para ver, no comecinho dessa oração, antes de propriamente Jesus começar a ensinar a oração, ele ensina como e onde você deve fazer. Que é onde? No quarto. Ele fala o seguinte, essa galera está orando exposta, vocês entram no quarto, onde ninguém vê, sozinho, sem ninguém te olhando, você não precisa de postar, você não precisa... Já viu aquela galera que filma o momento da oração da igreja, e todo mundo ali, e posta... Esse é totalmente contrário à oração do Pai Nosso. Isso é totalmente contrário, porque o que se mostra não é essa parte. Ele falou o seguinte, entra pro quarto, sozinho, onde que ninguém vai te ver, e lá você ora. Porém, cara, tem uma parte interessante. Mesmo estando sozinho, no seu quarto, trancado, a oração é por nós. Mesmo estando sozinho no seu quarto, o pão ainda continua sendo nosso. Você ainda ora pelo perdão nosso, ainda ora pelo livramento nosso, mesmo que você está sozinho. Não tem como fugir da comunhão, não tem como fugir da comunidade, nem quando você está sozinho. Na sua oração, você não ora para me abençoar ou pelo meu pão nosso, o meu pão nosso. O português hoje está danado, cara. O meu pão. Você ora pelo pão nosso. Eu, tu, perdi. Aí você ora você mesmo sozinho no seu quarto, você ora pelo pão nosso. Então, o aspecto da comunidade, ele é latente. É incrível como que essa oração, ela nos empurra para a comunidade. Ora sozinho, ora para ninguém ver, mas ora por nós. O reino é seu, mas o Pai é nosso. O reino é dele, a vontade é dele, mas o pão é nosso. Então, essa parte é justamente isso, sobre a comunidade, a preocupação do sustento ou do básico de todo dia, nosso, não meu. Né? A gente às vezes corre muito atrás do nosso, mas não é meu, é nosso. E aí ele continua, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. O português danado mesmo. Aqueles que nos têm ofendido. Não estava certo. Então, se você parar para ver essa frase, é muito doido, porque perdoe a minha dívida, perdoe a minha ofensa, da mesma maneira, medida e grau, que eu perdoo aquele que tem me ofendido. Você tem noção que quando você ora isso, você está falando o seguinte, Deus me perdoa da mesma maneira que eu perdoo? A profundidade dessa frase, já viu a parábola do credor incompassivo? Mateus 18, o cara entra no reino e ele devia uma quantidade muito alta para o rei, e o rei fala o seguinte, sua vida inteira de trabalho e de esforço e fazendo hora extra e tudo mais, ainda assim não pagaria a dívida que você tem comigo. Aí o cara fala, caramba, realmente tem uma dívida muito grande com o reino. Aí o rei fala o seguinte, mas beleza, vai embora que você está perdoado. Não tem mais nada. Aí ele sai dali do castelo, estou parafraseando, ele sai do reino, né? Aí sai, chega na rua, vê o cara que deve 10 para ele. Aí ele fala, se você não me pagar, eu vou te massar aqui agora. Pode crer? Exatamente, o cara acabou de ser perdoado $1 bilhão, mas ele está cobrando 10 do maluco que está aqui da rua. É justamente isso aí. Deus, e eu não estou falando só de grana, isso aqui não é uma parábola sobre dinheiro, isso aqui é uma parábola sobre perdão. Deus, Jesus Cristo, ele te perdoou de uma parada que você a vida inteira trabalhando jamais conseguiria alcançar, jamais conseguiria pagar. Ele te deu um acesso para uma eternidade em vida que nem se você fizesse bem a vida inteira ajudando os outros ONGs, jamais você conseguiria ser bom o suficiente. E ele pagou por você. E agora, como é que acontece quando você sai dali? Como que é a sua vida de perdão? Deus te perdoou e te tirou do inferno, de graça e sem você fazer nada. Ele te tirou de uma eternidade de morte. E aí, como resposta, a gente às vezes não consegue perdoar nosso irmão que picuinha. A palavra é legal de usar, né? Picuinha. Aí o cara fica ali, leva pro coração, o cara não consegue perdoar, não consegue caminhar junto, porque, cara, na moral mesmo, era pra você estar no inferno. E aí um cara te perdoou. E agora, quando eu oro essa parte da oração, perdoe as minhas ofensas, da mesma forma que eu perdoo aqueles que têm me ofendido, não é que Deus vai me perdoar só se eu perdoar, sabe por quê? A notícia boa é essa. Jesus já te perdoou. Mas é o seguinte, a partir da hora que eu entendo esse perdão, eu não tenho como não perdoar, porque o que me foi dado foi muito grande.
O que me foi dado foi pesado demais. Então, se por acaso eu não perdoo, pode ser que eu ainda não tenha encontrado a graça de Cristo Jesus. Pode ser que eu ainda não tenha entendido nada. Porque o perdão é justamente esse. Eu perdoo porque eu fui perdoado, e eu fui perdoado por isso que eu perdoo. E acabou. Então, essa parte é justamente isso. Perdoar a minha dívida, assim como nós perdoamos. Então, cada vez que você ora essa parte, você lembra. Eu preciso de perdoar. Eu preciso de perdoar, porque senão o bicho vai pegar. Não nos deixe cair em tentação. E o finalzinho que é o mais legal. Livrar-nos do mala. Conhece essa? Livrar-nos do mala, amém? Livrar-nos do mala, amém. Cadê o Marcelo? Marcelo que não gosta de gente mala, né? Até perdi o começo dele. Não deixe cair em tentação, Não deixar cair em tentação, eu vejo uma parte bem espiritual, vamos dizer assim, dessa oração. Que é uma parte que está falando o seguinte: não me deixe cair em tentação. Por quê? Qual que é o risco? Qual que é a nossa preocupação? É entristecer Deus. Nossa preocupação é pecar contra Deus. Mas como que a gente pega contra Deus? Aquela parábola lá vamos chamar, e aí Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a parábola dos pequeninos, né? Se você fez para os meus pequeninos, você fez para mim. Mas se você odiou os meus pequeninos, você me odiou. Então, como que a gente peca contra Deus? Pecando contra o nosso irmão. E se a preocupação, então, é pecar contra Deus, a gente deveria se preocupar de pecar contra o nosso irmão. Esse momento aqui é o seguinte: me livre da tentação, porque eu sei que se eu cair na tentação, eu vou pecar contra algum irmão. A tentação nunca é para mim mesmo. Não é pensamento intrusivo aqui. Não é olhar do 15º andar e falar: o que vai acontecer se eu pular e cair lá embaixo? Não é um pensamento intrusivo. A gente está falando sobre tentação, que é a hora que você cede aos desejos do pecado. Porque se você cair em tentação, algum irmão vai sofrer. Se você cair em tentação, você vai pecar contra alguém. Você vai pecar contra sua esposa, contra o seu namorado, sua namorada, contra o seu marido, seu amigo, sua família. Você vai pecar com alguém. Então, esse momento é justamente uma luta com ele mesmo. Eu acho que é bem espiritual. Não me deixe cair em uma posição que, de repente, a força ou a pressão me faça ceder. E se eu ceder, eu sei que eu vou pecar contra o meu irmão. Então, me livra desse mal. Que mal? O mal de pecar contra o meu irmão. Cara, essa oração, se você para ver, é uma oração da comunidade, é uma oração da comunhão, né? O Pai Nosso, o Pão Nosso, que é uma preocupação material, perdoa as nossas dívidas, né? Uma preocupação relacional, de perdão, e livrar-nos do mal, o que eu vejo bastante como uma preocupação espiritual, como uma preocupação de caráter, né? E aí, a gente chega no ponto seguinte: se tudo que Deus ensina é sobre comunidade, se tudo que Deus ensina à comunidade não faz nenhum sentido, tudo que eu sei sobre Deus, ou tudo que eu recebi de experiências, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, se tudo isso não converger na comunidade, não faz sentido algum. Se tudo que eu tenho, oro, sei, eu vivi, se isso não convergir no meu irmão, não faz sentido nenhum. Porque quem chama Deus de Pai não foge da comunhão. Quem chama Deus de Pai é irmão. Mas eu creio em Deus. Eu acho que isso é o suficiente. Sabe que o Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala em Tiago 2, é o seguinte: você crê em Deus? Creio. Maneiro. Os demônios também. Só crer em Deus te coloca no máximo igual os demônios. Porque para crer não serve para nada. Mas eu creio muito, acredito muito, e Deus é... Você está só igual ao demônio. Sabe o que é a diferença que tira você do patamar de ser igual aos demônios? É quando você converge a sua crença, você converge o que você sabe em calo na sua mão. Quando você converge o que você sabe na assistência do meu irmão. Quando você converge tudo o que você tem sobre Cristo na comunidade, na comunhão com os meus irmãos, na igreja. A gente às vezes banaliza um pouco desse nome da igreja, né? Mas... igreja é isso daí. A igreja segundo Cristo, a eclésia, é o movimento vivo das pessoas juntas. Não é isso daqui. Mas se tudo que você sabe não converge na comunidade, por mais que isso aqui também faça parte, isso aqui é parte da missão que nós temos, que colocamos o nome de capela. Essa missão tem muitas vertentes. Uma delas é aqui, a reunião, onde a gente aprende, onde a gente amadurece, a gente consegue ver a galera. Mas a comunhão, a igreja de verdade, com certeza é fora daqui. Se tudo que você sabe não converge em trabalho, não converge em gastar energia, você está com uma fé, crer por crer, acreditar por acreditar. E acreditar, até os demônios acreditam.
Acreditar no evangelho é ir. Acreditar no evangelho é fazer. Se não converte o seu conhecimento em calo, não muda muita coisa. Não muda muita coisa, né? Para Tiago, a gente, por exemplo, vê muito sobre a característica da oração quando a gente vê aonde que a gente coloca a nossa energia, onde a gente coloca o nosso trabalho. Aquilo que a gente acha que é importante, a gente ora por aquilo. E se a gente acha que é importante, a gente faz também uma coisa por aquilo. A gente ora e a gente age. Por exemplo, você vai orar. A oração comum, não é novidade para ninguém. Deus, que não falte a comida na minha casa. Isso é comum, todo mundo ora. O que você faz? Você acredita que ter o sustento é importante. É a da sua família, todo mundo ali. Então o que você faz? Você ora para Deus não deixar faltar, mas você vai e trabalha. Porque se orar, se caísse comida na sua mesa, você não ia trabalhar, pô. A gente trabalha porque a gente precisa do trabalho, do sustento. Então oro porque eu sei que é importante, daí eu saio dali e vou trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar. Aí eu oro, que Deus abençoe meu casamento. Aí, ó, que Deus abençoe meu casamento. E o que eu faço a partir daí? Eu oro porque eu sei que é importante, mas eu vou respeitar a minha esposa, eu vou respeitar meu marido, eu vou tratar bem, eu vou manter a minha relação funcionando. Eu oro para que o Senhor, não sei, tudo que você ora, você gera alguma coisa, que o Senhor abençoe minha vida profissional. Aí o que você faz? Você trabalha pra caramba, você vai trabalhar, você vai pensar uma forma que você vai conseguir progredir na sua carreira. Então você ora e ao mesmo tempo você age. Por quê? Porque você sabe que aquilo é crucial. Aí eu te pergunto, na missão, no propósito da comunidade, da igreja, quando eu vou fazer o contrário, quando a gente vê que, por exemplo, faltam-se muitas mãos para trabalhar, não tem muitas mãos para trabalhar, quando de repente o dinheiro entra não o suficiente, que parece que não vai dar nem para pagar o mínimo das contas, e vamos ser bem sinceros, às vezes não dá, às vezes a gente se fala de novo, galera, não deu esse mês, a gente arranca mais um pouco e vai dar um jeito. Eu penso o seguinte, se eu não ajo no trabalho ou no que seja pela missão, é porque eu não acho importante. E aí, ainda para mim, uma preocupação ainda maior. Se eu não acho importante, eu acho que se são poucos os que trabalham, também são poucos os que oram pela missão. Porque se fosse importante, você estava orando. A gente não investe em nada que a gente não oraria por aquilo. A gente não investe tempo e trabalho por algo que você não oraria e você não gastaria o tempo da sua oração com aquilo. Isso é muito sério. Porque quando eu vejo poucos trabalhadores, eu vejo pouca gente orando também. Não sei se é essa mesma percepção que você tem. E se você parar para pensar, reflete, o quanto da sua oração é por nós. O quanto da sua oração do dia a dia é pelo pão da comunidade, da igreja, das pessoas, ou pelo perdão nosso, ou pela missão funcionando. Quando você começa a orar, você é transformado, você entende a importância, eu acho que aí você coloca mais trabalho, exerce mais trabalho. Porque não faz sentido nenhum tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem, toda a nossa santidade, toda a nossa espiritualidade, se isso tudo não converte na igreja. O mesmo Tiago, né, ele, no capítulo 4, ele fala que as nossas orações vêm dos nossos desejos. Ele fala assim, eu oro no tempo porque você ora mal, porque os seus desejos são maus. Então, a gente percebe que a oração vem dos desejos. Porém, uma vez que os seus desejos estão confusos, as suas orações são orações desordenadas. Tá me zoando, né, Vicente? Uma vez que os seus desejos estão confusos, a sua oração vira uma oração desordenada. Porque o seu desejo está no lugar errado. Porque você ainda não atingiu aquela mentalidade que Jesus ensinou lá no comecinho dos fundamentos, sobre Mateus 5. Né? Então, por isso que a gente ora e não tem, igual o Tiago falou. Porque a gente quer errado. A gente está pensando que a oração é uma parada diferente do que ela é. A gente sabe que pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria, né? É pedir aquilo que Jesus pediria. Eu gosto de mostrar, né? Tipo assim, por exemplo, eu conheço o Fernando, que é o cara mais forte dessa igreja, de repente. E aí o cara fala assim, o cara é meu amigo, ele me conhece. Nós temos um princípio cristão. Nós somos cristãos, a gente tem um princípio do amor, da boa nova. E aí chega alguém desconhecido pro Fernando e fala assim, Fernando, o Dalber me pediu para te procurar, para você me ajudar lá em casa, porque está tendo uma enchente. Eu não consigo levantar meus móveis, porque eu sou fraco. Você que é forte, consegue levantar meus móveis para mim, para eu não perder, para a enchente? Aí o Fernando fala assim, opa, não conheço você não, mas parece muito com o que o Dalber pediria mesmo, porque princípios cristãos, porque boa nova, porque outro, porque se a gente é irmão não foge da comunhão. Então eu vou ajudar. Então ele atende aquela pessoa porque faz sentido, era o que eu pediria, porque nossos princípios são esses. Agora chega outra pessoa e fala assim, Fernando,
Ó, você que é forte pra caramba, tá vendo aquele maluco ali? Vamos matar aquele maluco no soco ali agora. Fernando pode falar o seguinte: por mais que eu seja capaz de matar alguém com as minhas mãos, porque eu sou muito forte, cara, não parece muito o que o Dalber pediria, não. É muito fora do nosso princípio, é muito fora do que Cristo pediria, muito fora dos nossos princípios de comunidade, de ajudar, de ser pacificador. Eu não vou te atender, porque esse não é o que o Dalber me pediria. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. E quando eu vejo Jesus pedindo, ou Jesus orando, eu vejo Jesus orando por nós. Eu vejo Jesus se esvaziando da sua glória, mesmo sendo Deus, não tomou a vantagem de ser Deus, mas como homem se esvaziou e morreu por nós. Quando eu vejo Jesus carregando a cruz, não é para ele. A cruz é por um pecado que era meu, que ainda é meu. A cruz que ele faz é pelo outro. Quando eu vejo Jesus orando, eu vejo Jesus se entregando por outra pessoa. Quando eu oro e não recebo, é porque eu não estou pedindo o que Jesus pediria. É porque normalmente, e isso a gente pode ser bem claro, Jesus não pediria por ele mesmo, assim como ele não fez. Jesus pede pelo outro. O que Jesus tem se converge na comunidade, se converge na comunhão. Não tem como ter um evangelho individualista. Evangelho é plural. Evangelho é todo mundo, é tudo nosso. O pão é nosso. A comunhão é nossa, é tudo nosso. O Pai, o nome é dele, mas o pão é nosso, mas o Pai é nosso. E hoje eu queria compartilhar esse pensamento, justamente esperando que, de repente, a gente saia daqui hoje, ou a partir de hoje, com esse pensamento, né? Que quando eu busco Deus para ser parte do seu reino, o Deus me responde com uma comunidade de pessoas. Eu encontro Deus quando eu encontro uma pessoa. Eu encontro Deus através de pessoa. Eu encontro Deus através da comunhão. Se eu não faço parte da comunhão, eu não estou tendo encontro com Deus. Se eu não faço parte da comunhão, eu não estou encontrando Cristo. Sabe o que um monte de membro separado, guardado num lugar, para mim parece um cemitério. Um membro para tudo quanto é lado. O que diferencia o cemitério do corpo é quando os membros estão todos ligados um no outro, sendo banhados por um mesmo sangue. Isso é o corpo. Fora disso aí é cemitério. Então, que o pensamento hoje seja esse, que a gente entenda que a prioridade é a comunidade, é a comunhão. E tudo que eu tenho, tudo que Deus me entregou, precisa de ser convergido na comunidade. Em trabalho, em tempo, em visita, em abraço, em oração junto. Senão, sem pessoas, eu não vejo uma forma de encontrar Deus, de encontrar a Cristo. Vamos orar? Deus, te agradeço por esse dia, por essa manhã. Agradeço pela família que o Senhor tem criado aqui nesse lugar, pelas pessoas, pela forma com que o Senhor tem nos ensinado. E eu te louvo porque a cada dia que a gente está aqui, ou nos grupos de conexão, ou conversando com os nossos irmãos, a gente se aproxima ainda mais do Senhor. É muito bom saber que estamos juntos nesse propósito, nessa missão, se aproximando do Senhor. E nós entendemos que quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente quer fazer parte desse reino, mais pessoas o Senhor nos entrega, porque o Senhor se revela através de gente. O Senhor se revela através de pessoas. Por isso que a gente te pede que o Senhor traga esse entendimento para a gente, traga essa clareza para a gente, e que a gente consiga entregar mais do nosso tempo, entregar mais do nosso recurso, entregar mais da minha oração, da minha atenção por nós, como a gente aprendeu hoje. Que eu sempre, em cada oração, em cada momento, tenha na minha consciência de que é o teu nome, é o teu reino, mas o Pai é nosso e o pão é nosso. E eu te louvo por isso, te louvo pelas pessoas que têm aparecido na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem se apresentado a mim através delas. E que seja assim também com os meus irmãos. Amém?